comprovam que uma rotina de sono é fundamental para o desenvolvimento saudável das nossas crianças. Eu até já falei sobre isso em um vídeo lá no nosso canal no YouTube. E hoje o nosso programa fala exatamente sobre isso, sono e comportamento infantil. E eu vou falar com Monique Domingues, que está de volta ao nosso programa para falar sobre esse tema. Bem-vinda de volta! Obrigada, Viviane, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui para falar sobre minha profissão, é um prazer estar aqui para falar sobre o sono. E vamos falar de sono e gestação? Claro! Bom, na gravidez a primeira preocupação e última tende a ser o bebê. A mãe esquece de cuidar de si, mas é muito importante que ela cuide do seu corpo, cuide do seu sono, inclusive para ter uma gestação mais tranquila. É importante que ela tome cuidado com a alimentação para evitar o ganho excessivo de peso e evitar alguns alimentos que podem também prejudicar o sono. Cafeína, o café, o chocolate, o refrigerante, principalmente na segunda metade do dia, no final do dia, evitar. Evitar também a ingestão de líquidos, né, para que evite também a vontade de ir ao banheiro durante a noite, muitas gestantes reclamam disso. Evitar hábitos que não sejam adequados ao sono. É legal que elas desacelerem, que a gestante comece a pensar a ter um clima mais relaxado no final do dia para ajudar a produção de melatonina, fazer com que ela durma mais cedo, de preferência, começar a entrar num ritmozinho que mais tarde vai ser bom para o bebê. Não adianta querer ter um ritmo antes do bebê nascer e em seguida mudar tudo, é muito mais difícil de adaptar. É melhor que ela já vá desacelerando na gravidez. Hábitos saudáveis são bons, na verdade, a qualquer momento. Se ela não fez isso antes, né, tem um propósito maior agora, que é um bebê, então é importante que ela se cuide e vá já ajustando o seu ritmo de sono, vai se cuidando melhor. Além disso, essa mãe ela também pode se preparar para a chegada do bebê em relação à rede de apoio que ela vai ter. Conversar muito com as mães e sogras, conversar com os dindos, tios, babás, para determinar, olha, é bacana quando o bebê nascer que você me ajude fazendo tal e tal e tal coisa. Ter gente para poder segurar o bebê no colo, aparece um monte, né? Mas para fazer as outras coisas que são mais chatas, ninguém se oferece. E é justamente disso que a mãe precisa. Ela é a melhor pessoa para cuidar do bebê, a mãe e o pai. Então, conversar bastante com essa rede de apoio é legal. Ela pode também preparar o quarto do bebê, já pensando no soninho do bebê, né? O local onde esse bebê vai dormir, que não tenha muita luminosidade, pensar na temperatura. Salvador é uma cidade muito quente, então providenciar um ventilador, ou se ela optar por um ar-condicionado, que esse ar-condicionado não incida diretamente sobre o berço do bebê. Eu sempre peço que os pais, ainda na gravidez, se coloquem na posição que o bebê vai dormir. O que ele está vendo naquele quarto? Dá vontade de ter 5 filhos para fazer um quarto provençal, um montessoriano, um clássico, é muito lindo, mas é muito estímulo. Então, um quarto mais tranquilo, né? Menos é mais, exatamente. Sim. Menos muitas vezes é mais. Os móveis, muitas vezes, eles acabam atrapalhando, então eu não indico o móvel para o berço o tempo inteiro, a não ser que seja para um momento de estímulo ao bebê, mas não para a hora do sono. E o bercinho longe da janela. Isso, tem toda essa parte de segurança doméstica. Sim. Que é muito importante também, não deixar travesseiro, não deixar nenhum bichinho, né, solto de pelúcia, principalmente nos primeiros meses, onde o neném ainda não tem, né, uma força adequada no pescoço para poder se, de repente, desviar, né? Sair de alguma situação de risco. Lá no comecinho da gravidez, nas primeiras semanas da gravidez, eu tive bastante vontade de ir ao banheiro durante a noite. Então meu sono foi bastante atrapalhado e confuso no comecinho, e eu ia no banheiro, fazia um pouquinho de xixi, voltava para a cama de novo. Essa volta para a cama até conseguir pegar no sono de novo, deitar, relaxar, demorava bastante tempo. Misturado com a ansiedade da gravidez, acabava que eu ficava me sentindo com um pouco, às vezes, de insônia. Então começava a pensar já no projeto do quarto, começa a ter aquela expectativa toda da gestação, e muitas vezes acabava que eu perdia a noite por conta de ir ao banheiro. E aí minha médica super me incentivou a fazer a fisioterapia uroginecológica, e isso me ajudou muito a fortalecer o períneo, enfim, a musculatura, né, perineal, e isso me ajudou bastante a diminuir a quantidade de vezes de ir ao banheiro. Então hoje eu tô com 34 semanas com barrigão já e acordo só pela manhã para conseguir ir ao banheiro. Então, de alteração, digamos assim, que eu senti na gestação foi essa questão de ir no banheiro e também a expectativa toda que envolve a gravidez, que a gente às vezes fica com um pouco de insônia, mas depois que eu comecei a fortalecer, digamos assim, esse músculo, isso me ajudou muito a conseguir levar a noite inteira de sono. E sobre a questão do aleitamento, né? Os primeiros 3 meses são
meses críticos. Como é que já entra a rotina nesses 3 primeiros meses ou não? É um ritual? Como é que é essa diferença? Isso, a gente não pode pensar em uma rotina rígida para um bebê que não tem ainda 3 meses de vida completo, porque ele está normalmente em livre demanda para o aleitamento. Ele está desenvolvendo o seu organismo, a melatonina ainda está estabilizando a produção de melatonina. Então a gente não pensa na rotina antes dos 3 meses, assim depois. Mas a gente pensa assim em alguns rituais. Eu gosto muito do ritual diurno e do ritual noturno. O que é? Apresentar para esse bebê desde o dia 1, isso ela já pode fazer até no hospital, o que é dia e o que é noite. Então, de dia, bom dia, meu filho. Tudo bem que o ciclo vai meio que a cada 3 horas, mas a gente precisa começar a mostrar para eles o que é dia e o que é noite, então a gente vai usar alguns sinais. Abrir um pouco a janela, deixar entrar um pouco mais de luz, falar num tom de voz mais normal. Faz uma higiene na face desse bebê com um algodãozinho, uma água filtrada, um soro. Dá um bom dia. Você não gosta de lavar o rosto quando você acorda, né? Por mais que você vai ainda tomar café ali e depois se arrumar, mas você faz uma higiene, troca a roupa. Eu peço sempre para as mães separarem o body de dormir, né? Os pijaminhas. Por mais que sejam iguais, mas tentar separar aqueles que são pijama para que o bebê já vá tendo esse sinal de sono maiorzinho. Ele já sabe que colocar o pijama significa que está chegando perto da hora de dormir. A mesma coisa de manhã. E o ritual noturno, que ainda é mais importante, o ideal é que ele aconteça, eu sempre peço, 1 hora antes da hora que os pais queiram que os filhos vão dormir. Então, assim, se eu quero que meu filho durma às 7, eu vou começar ele às 18 horas, o meu ritual. Eu vou desacelerar aos poucos a minha casa, não vai apagar tudo de vez. A gente começa a reduzir, exatamente. Começa a reduzir um pouco de luz, começa a reduzir o volume da televisão, depois você vai desligar essa televisão, se for possível, ou então botar para gravar a novela, o programa da Vivi passa às 7h30 da manhã, não tem problema assistir. Exatamente. Né? Mas de noite não é muito bacana, por quê? Porque a luz incidindo diretamente sobre o olho vai inibir a produção de melatonina e a gente precisa ajudar esse corpo a produzir melatonina para ele dormir mais facilmente. E eu falei isso lá fora até com o doutor André e com as meninas que estavam naquela roda, parecendo um programa à parte ali que a gente devia ter gravado, exatamente sobre isso. Existe uma noção, as famílias normalmente falam muito, que assim, quando elas vão tentar colocar a criança para dormir, pelo menos durante o dia, eles já querem criar uma atmosfera como se não fosse real, ou seja, diminuir completamente a incidência do sol, deixar tudo bem escurinho, bem fresquinho e longe de qualquer barulho. E na verdade isso é o mundo ideal, não é o real. E as crianças têm também que compreender que eles estão dentro de uma dinâmica de vida, eles precisam entender o que é dia e o que é noite. Claro. Então tem que deixar um clima, um quartinho confortável, de repente com menos luz, mas não totalmente como se fosse um outro momento do dia, né? Tem que saber diferenciar. Inicialmente a gente vai tentar que esse bebê durma em qualquer local, em qualquer circunstância. Mas o que pode acontecer? Esse bebê pode não conseguir dormir. Aí a gente às vezes dá um passinho para trás, até cria esse ambiente um pouco mais adequado ao sono, para depois que ele tiver com as sonecas do dia consolidada, aí sim ela passe a acontecer em qualquer lugar. Então vai depender muito também de cada bebê. A minha experiência com o Guilherme, né, com o meu bebê, que tem 5 meses hoje, foi bem diferente do que eu ouvia, né, na maioria dos relatos das mães. Ele começou a dormir a noite inteira com 3 meses e meio e com 4 começou a fazer 12 horas de intervalo na noite, né? Então hoje ele é um bebê realmente muito mais tranquilo, muito mais relaxado, né, que aproveita muito mais as atividades dele de dia. Eu comecei já a ler bastante sobre essa questão do sono, ainda grávida, né? E era uma coisa que eu sabia que era muito importante para mim, eu acho que é importante para todo mundo, na verdade, porque a gente ficar sem dormir faz com que a gente realmente pare de raciocinar, né? Em determinado momento. E hoje ele já tem mais de 1 mês dormindo a noite toda. E assim, muita gente acha que é quase um milagre, mas não é. É só a gente seguir aquilo ali que é importante para que eles durmam sozinhos. Eu acho que dormir sozinho, né? Colocar ele ainda acordado no berço é o que eu vejo que faz a maior diferença, porque ele aprende a dormir toda vez que ele acorda durante a noite sozinho. E embora possa parecer um pouco de distanciamento assim do bebê, tem muita forma de mostrar para ele com carinho que isso é o melhor para ele. E no próximo bloco, o quadro Carreira e Sucesso. Eu volto já já. Está gostando do nosso programa? Então não sai daí, eu volto já já. Estamos de volta
E o programa Toques de Mãe entende a mulher como multifacetada. Então ela é mãe, ela é profissional, ela se preocupa com a carreira e é por isso que toda semana nós convidamos um profissional diferente, de renome no mercado, para falar sobre competências, falar sobre carreiras, dar dicas importantes. É o quadro Carreira e Sucesso. O curso de Biomedicina forma profissionais para atuar em diferentes setores da saúde. Eles podem trabalhar em laboratórios, hospitais, clínicas, inclusive em indústrias, nas diferentes áreas de atuação, entre elas análises clínicas, bioimagem, circulação extracorpórea, estética, acupuntura, análise de alimentos, vigilância sanitária e inclusive como peritos criminais. A carreira é promissora justamente porque os estudantes podem escolher entre essas mais de 30 habilitações. Além disso, o profissional biomédico sai com uma boa formação na pesquisa e, diante dos crescimentos de pesquisas na área de saúde, tem aumentado também a demanda de biomédicos para compor esses grupos, diferentes grupos de pesquisa. Para ter sucesso, é importante o biomédico seguir os critérios éticos, respeitar os seres humanos, seguir o rigor científico e estar em constante atualização. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o curso de Biomedicina, pode me procurar aqui na Unirb. Centro Universitário Unirb, mais de 80 cursos em Salvador. E a questão do comportamento, né? Depois a gente entra numa nova fase, a criança de repente é na fase pré-escolar, mas já está indo para contextos de socialização e a gente vê muitas crianças apresentando birras ou comportamentos mais agressivos e a gente sempre, e às vezes na verdade a gente não condicionava ou não relacionava isso ao sono, a um sono saudável, uma rotina de sono bem feita. Isso tem completa relação, né? Totalmente. O sono, eu costumo dizer, o sono não é luxo. O sono é saúde. A gente precisa dormir para fortalecer o sistema imunológico, a gente precisa dormir para ser bem-humorado. Quem consegue estar sorridente de manhã sem não dormir uma noite boa de sono? A gente tem que dormir para poder aprender, a gente tem que até dormir para conseguir brincar com os nossos filhos e eles também precisam dormir para brincar com a gente. Então, é direta essa relação do bebê que dorme melhor para um bebê que passa um melhor tempo acordado. Por isso também é importante avaliar a evolução desse bebê. Ele vai crescendo e a necessidade de tempo de sono dele muda. E muitas mães têm dificuldade em adequar esse tempo de sono. Às vezes o bebê dorme muito tempo e sono demais também pode ser um sinal de que alguma coisa não está muito legal. Então ele tem que dormir a quantidade necessária e tem que ter o estímulo e o gasto energético no tempo que ele fica acordado também. Se ele tiver dormido bem, ele vai brincar. Se ele não tiver dormido bem, ele pode parecer que está fazendo birra, que está irritado, mas no fundo ele pode estar com sono. Eu sou mãe do Luiz Henrique, de 1 aninho e 7 meses. Até 8 meses de vida, ele dormia super bem, 12 horas seguidas. A partir desse momento, ele passou a acordar muito à noite. Começou acordando uma vez, 2 vezes, e nos últimos 3 meses, isso se agravou muito. Ele passou a acordar 5 vezes. E eu sempre fazia ele dormir no colo. E via que isso não era mais satisfatório, que eu não conseguia transferi-lo para o berço. Então, assim, eu resolvi pedir ajuda para ensiná-lo a dormir da melhor forma possível no cantinho dele, no quarto dele. Então, a partir desse momento que eu procurei ajuda, a gente conseguiu incluir uma rotina que fizesse ele dormir de uma forma acolhedora, sem muito choro. Chorou sim nos primeiros dias, mas posso ser sincera que a partir do 2º dia ele já conseguiu sentir que ali era um ambiente seguro e que era possível dormir no bercinho dele. Aline, e quais são as principais queixas que as gestantes apresentam quanto à questão do dormir, a questão do sono? Varia um pouquinho de acordo com o período da gestação. No início da gestação, normalmente as queixas maiores são do período do 1º trimestre e do último, né, início e final da gestação. Então, a melhor qualidade de sono é aquele meio da gestação. Então, no início da gestação tem muita queixa, além da ansiedade, né, do tentar descobrir se é menino, se é menina, dos preparativos, né, dessa questão emocional. Elas se queixam muito da parte da urina, das queixas urinárias, né, do levantar noturno, que a gente chama de noctúria, de levantar várias vezes à noite para ir no banheiro, e isso vai interrompendo o sono, acaba perdendo muita qualidade de sono, né? E essa queixa ela é causada pelas próprias alterações hormonais da gestação e vai alterando também essa parede, né, da bexiga, da uretra, e ela começa a ter essa queixa.
Então, é uma das principais queixas no primeiro período da gestação. E já mais para o finalzinho da gestação, eles se queixam muito do posicionamento no sono, né? Sim. A barriga já está crescida, o volume abdominal já está maior, aí vem a dificuldade respiratória, se deitar de barriga para cima dói, não consegue deitar de barriga para baixo, de lado às vezes não acomoda direito. Então, são as principais queixas, né? Dor e desconforto de posicionamento no final e o desconforto urinário no início da gestação. A gestante, ela deve aproveitar esse período para dormir, né? Considerando um adulto jovem que deveria ter em torno de 8 horas de sono, ela deve, no primeiro trimestre, ela acaba tendo uma maior sonolência por conta de questões hormonais, né? O segundo semestre é mais um momento de quietude e o terceiro trimestre, por conta do aumento do volume abdominal, ela pode ter um desconforto para dormir, às vezes de respiratório ou uma posição ideal. Mas assim, ela deve deixar um ambiente bem propício ao sono, aproveitar esse período para dormir, porque o sono é bem importante nesse período da gestação também. E é possível fazer alguma coisa para ajudar nesse sono, para minimizar essas queixas? Para a queixa urinária, a gente recomenda que desde o início da gestação ela já vá trabalhando o períneo, o assoalho pélvico, né, que são esses músculos, esse grupo muscular que dá suporte à bexiga, à uretra e vai ajudar a conter, a minimizar essa queixa noturna, né, fazendo esse reforço. Então vai compensar essa alteração hormonal, a gente não tem como mexer, que é natural da gestação. Então a gente, em contrapartida, faz esse balanceio da musculatura para ajudar nessa contenção. Quando a gente reforça também essa musculatura, a bexiga ela fica um pouco mais calma, ela não fica tão ativa, né? Então ela consegue ter uma noite de sono melhor. A gente adequa também a ingesta hídrica, né? Pede a ela também para fazer, a gente verifica como é que está essa ingestão de água durante o dia e durante a noite, para ver se a gente pode adequar. E lá para o final, todo mundo acha que é impossível não dormir no final da gestação, mas é possível sim. Procurar bons suportes para apoio, né? Travesseiros, rolos, isso, com uma boa qualidade. O grande erro, eu acho que é quando as mulheres compram, as gestantes, elas adquirem travesseiros ou usam aquelas almofadas do sofá de casa, que são mais macias, não dão um suporte bom para o apoio de posicionamento. Né? Que faz a diferença. Exatamente. Então tem que ser um bom apoio para poder posicionar a barriga, para ela ficar bem apoiadinha, para o peso não incomodar, né? Dá preferência a deitar de lado com um rolo. O lado correto é o esquerdo. O ideal é o esquerdo, né? Do lado esquerdo tem uma melhora da circulação de uma forma geral, né? Porque a gente descomprime algumas artérias importantes que a gente tem no abdômen, então melhora o sono, melhora o aparecimento de edemas, então... Mas também não dá para passar uma noite inteira só do lado esquerdo, não, né? E nem deve. O ideal é que você troque de posicionamento e para isso você também faça esses ajustes de um lado do outro de acordo com o seu lado de preferência e com os rolos de posicionamento. Tem, né? A gente sempre tem um ladinho de preferência, né? Tem algumas gestantes, inclusive, que se sentem mais confortáveis dormir na posição semi-sentada, que é quase deitada, mas que não chega a ser completamente deitada, que pode usar um recosto, ou até algumas recorrem até a poltronas, né? Elas conseguem dormir melhor e poltronas. Então, é achar o posicionamento que se adeque melhor. E a questão dos exercícios físicos? Eles fazem diferença também, né? Porque fortalece a musculatura e daí ela pode ter um descanso maior, uma noite de sono melhor. Como é que é a relação, então, do exercício físico com o sono? Com sono com qualidade, né? É extremamente importante, né? O preparo muscular, de uma forma geral, né? O preparo muscular do corpo como um todo, ele vai ajudar na diminuição, na redução de dores. Então, esses desconfortos com relação a dor na lombar, dor no pescoço, dor nas costas, com um preparo muscular bom, adequado, vai reduzir. E é uma queixa muito frequente também nas gestantes, né? Dor na região da pelve, dor na região da lombar. E isso atrapalha também o sono e atrapalha outras atividades também do dia a dia. Sim. Então, o preparo muscular, atividade física adequada, bem orientada é super recomendado. Sim. É super recomendado, mas com um profissional adequado, com certeza. Excelente. Obrigada, Aline, pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. No próximo bloco, o quadro Toques da Vivi. Eu volto já já.
Já ouviu falar música da dengue? A dengue é uma música que fica na água parada. Lá fora. Lá fora. Na água. Na água. Ele tem um nariz grandão. Igual do Pinóquio. Virar tudo de cabeça para baixinha quando chover vai ser de água. E os mosquitinhos vai lá e deixa os ovinhos. Até as pessoas vai morrer. É muito sério. Este é o Alvo, mais um dia de trabalho. Pega relatório, fecha relatório, abre relatório, fecha relatório. Ufa, acabou. Dá risada de piada sem graça do colega de trabalho, reunião com o chefe. Opa, acabou o dia. Podia ser o meu dia, o seu dia, mas é o dia do Álvaro. Pense diferente, somos todos iguais. 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down. Muito importante. Se faltar água, o planeta vai ficar tudo dodói. Porque a gente tem que beber água, escovar o dente. A gente precisa ligar a torneira e pegar um pouquinho de água, lavar a boca e depois desligar a torneira. Não pode gastar água, né, José? Juntos nós vamos cuidar do planeta, senão a água vai acabar. Estamos de volta e o quadro Toques da Vivi toda semana vai destacar um vídeo lá no nosso canal no YouTube. Você acessa YouTube, escreve Toques de Mãe, assim mesmo no plural, de qualquer lugar que você estiver, numa clínica, numa fila. Você acessa playlists, que é uma forma de organizar os conteúdos de uma maneira que você possa acessar aquilo que te interessa na hora que você quiser. Essa semana eu vou destacar o vídeo 4 dicas para uma boa noite de sono, o segredo para o bom comportamento das crianças. Roda aí um pedacinho, produção. Em 2013, foi publicado um estudo na revista Pediatrics. Um estudo foi feito com 10 mil crianças de 3, 5 e 7 anos para saber se tinha alguma influência a uma boa noite de sono no comportamento social dessas crianças no dia seguinte na escola. E foi perceptível que realmente influencia. Olha só as conclusões. Crianças com horas de sono irregulares são mais hiperativas e tendem a ter mau comportamento, além de apresentarem problemas sociais, emocionais e de conduta. O comportamento fica pior conforme mais tempo a criança fica sem horários fixos para dormir. Os pesquisadores descobriram que quase 9% das crianças de 7 anos não tinham horário regular para dormir. As crianças que vão dormir tarde tendem a ter um pior comportamento. E existe realmente uma clara associação entre bom comportamento e horário de sono regular. O comportamento das crianças melhora claramente quando elas são submetidas a horários programados para ir para a cama. Quando as pessoas são privadas de sono, elas ficam um pouco mal-humoradas. Crianças não falam que estão cansadas, elas demonstram isso através da hiperatividade. A falta de sono também aparece no desempenho escolar, mau humor, hábitos alimentares e nas questões comportamentais. Crianças até 7 anos precisam ter de 10 a 12 horas de sono por noite. Esse estudo também traz 4 dicas que eu vou compartilhar com você agora. A primeira dica é começar cedo esse processo de ter horários regulares para dormir. A segunda dica é escolha a hora de dormir que funcione para você e sua família. A terceira dica é fixe horários para dormir mesmo nos finais de semana e durante as férias. Quarta dica, entenda que dormir é uma das coisas mais importantes que você pode fazer para a saúde e comportamento dos seus filhos. Gostou desse pedacinho? Então vai lá no nosso canal e não esqueça de se inscrever e dar seu like. E você descobriu que existiam técnicas para ajudar a criança a dormir melhor com a sua própria experiência materna, né? Porque a sua filha Pietra, com 2 anos, ela não dormia muito bem. Aí você foi buscar informações, como é que foi isso? Exatamente. Eu esperei até tempo demais. Esperei até os 2 anos de idade, achando que era normal, achando que era uma fase, a fase mudava e ela não dormia. E pesquisando sobre o sono, eu descobri a consultoria do sono infantil. E aí, na hora, sem dormir, a gente não pensa muito bem, né? Eu não conseguia entender que eu podia contratar uma consultora para cuidar da minha filha. Eu fui me especializar, né? Era num domingo, quando chegou, na quinta-feira o curso começava, eu me inscrevi, comprei a passagem, fui para São Paulo e a partir daí comecei a minha formação, apliquei em casa,
funcionou. Então hoje, graças a Deus, minha filha, uma filhinha vai fazer 4 anos, ela é super saudável, ela já dorme bem e foi quem, né, me trouxe para essa nova profissão. E eu, na verdade, demorei muito e muita gente espera, acha que não é possível. Vai experimentando muitas coisas de maneira às vezes errada, de maneiras breves às vezes, e não consegue dar um bom ambiente de sono para esse filho. Pensar numa rotina, isso tudo faz diferença. Eu costumo dizer que para o sono funcionar, tudo tem que estar bem. A saúde, a amamentação, a rotina, o tempo acordado. É como se fosse aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, onde ele entra por dentro da engrenagem, chega um determinado momento que a engrenagem trava. Ele vai lá e ajusta com a ferramenta alguns parafusos e aí ela volta a funcionar. Isso a gente precisa fazer o tempo inteiro com nossos filhos. Tem filhos que dormem bem, a partir de um determinado momento começam a não dormir muito bem, a gente precisa identificar o que está, né, fora do lugar e a gente pode encaixar e a partir daí a gente consegue colocá-los numa rotina de sono melhor, para eles se desenvolverem melhor e tudo. Super funciona, né? Às vezes com técnicas simples, buscar informação, para a mãe sair um pouco daquele desespero, porque é desesperador a privação do sono, né? A informação, ela ajuda. Claro que é importante que essa mãe dose aquilo que ela lê, porque muitas vezes a informação demais atrapalha. E nem sempre o que está no livro vai funcionar para o seu filho. É importante você estudar, ler, se informar, mas observar o seu filho. É o melhor termômetro, o comportamento dele, o desenvolvimento dele é o que vai dizer, não, eu estou bem. Então, uma prática pode não funcionar e é importante a gente se informar, claro, buscar outras mães, outras experiências, como a gente está fazendo aqui hoje. A gente comprova que com várias experiências a gente pode ter uma noite mais feliz de sono, mais saudável. E um dia mais feliz também, um dia mais né? feliz. E a consequência é uma criança mais saudável, uma família mais tranquila e tudo funcionando. Graças a Deus. Então essa é a mensagem. Obrigada, Monique. Foi um prazer. Um prazer, viu? Quero você outras vezes. Pode chamar. No programa de hoje você percebeu que uma rotina de sono é importante não só para a criança, mas para toda a família. Durante a semana nós recebemos muitas sugestões de assuntos que a gente pode tratar aqui. Nós estamos adorando, anotando tudo, nossa produção, através do programa toquesdemãe@gmail.com. E você quer se ver por aqui? Manda uma foto sua com seu filho, um vídeo, gracinha dele, ou então você assistindo o nosso programa com a televisão aqui sintonizadinha na Band ao fundo. No nosso blog tem mais 2 textos sobre sono. Clica lá, www.programa-toquesdemãe.com.br. Nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, @toquesdemãe e no Facebook. Um super beijo, obrigada pela sua audiência e até sábado que vem, 7h30 da manhã, aqui na Band Bahia.